Sejam bem-vindas, todos bem-vindos a essa live bem interessante hoje. Falaremos sobre essa questão das crenças. Já vão colocando no chat de onde vocês estão assistindo essa live e também podem já clicar no aviãozinho, mandar esse aviãozinho para mais pessoas. Ajustando aqui tecnicamente. Coloque para mim aí se por acaso se há algum problema de microfonia, se vocês estão me escutando bem, para que a gente possa dar continuidade aqui nossa live com oportunidade. Ok? Fale para mim se comente para mim se a música está muito alta aí para mim baixar. E vamos lá. Se não houver eco, ok? Se não houver eco, nós podemos então continuar dessa forma. Agora, melhorou? Comente aí se acaso há algum problema. Ok. Vamos lá. Então, a live de hoje é uma live bastante interessante e importante em muitos aspectos, certo? E eu gostaria que vocês tivessem até bastante participação. Som melhorou, ok. Agora está perfeito ou está ainda dando eco? Se vocês puderem me colocar. Vamos lá. Então, como eu estava comentando, coloquem no chat a cidade onde vocês estão assistindo, coloquem os comentários, participem bastante com perguntas, com comentários a respeito do que nós estaremos conversando essa noite. Surgiu em função de uma necessidade, através de um story que eu coloquei pedindo para que as pessoas falassem a respeito de suas crenças. Algumas pessoas me enviaram um comentário muito interessante que elas respeitavam a crença dos outros. Quando eu penso nisso, essa resposta que me veio, eu fiquei preocupado, comecei a pensar em certos aspectos por que as pessoas teriam respondido daquela forma. Quanto a isso, vocês, como estão? Talvez não seja o caso de vocês. Não sei se vocês estão me escutando bem, continuem conversando comigo aí, comentem. E se vocês têm uma pergunta para fazer, é importante também que vocês cliquem nesse ponto de interrogação que tem do lado do aviãozinho, coloque a pergunta ali para que eu não a perca e possa respondê-la para vocês. Hoje a nossa live ela é o que são e como elas moldam a nossa vida, crenças, o que elas são. E já para começar nosso diálogo, eu gostaria que vocês colocassem no chat aí, quando eu falo crenças, qual é a primeira ideia que vem na cabeça de vocês? O que de imediato vocês têm para pensar sobre isso? Não há pensamento certo ou errado, apenas gostaria que vocês colocassem aí para que a gente entendesse. Dois objetivos muito importantes para essa live. Eu vim para trazer clareza sobre o que são as crenças e um outro objetivo importante que é mostrar que crenças não são apenas essa questão de valores religiosos. Vamos digitando e aí, à medida que eu puder, eu vou subindo o nosso texto aqui para ver se há algum comentário de vocês, tá bem? Mais adiante, pensando a esse respeito, pensando sobre essa questão das crenças, toda vez que vocês ouvem nas mídias, ouvem no mundo, inclusive, de outras pessoas falando sobre crenças, elas foram utilizadas de diversas formas. Então, o que faz com que vocês tenham esse pensamento, dessa questão que está relacionada à fé, ao acreditar, ao olhar para algo e ter crença sobre aquilo. Só para nos basearmos, termos um ponto de partida, eu coloquei na
no Google a pergunta: o que são crenças? E o Google nos trouxe a seguinte definição: crenças são ideias ou convicções que as pessoas têm sobre algo, o que pode ser verdadeiro ou não. Elas podem ser religiosas, centrais, limitantes, entre outras. Então, essa própria definição do Google já me traz um pouco de apreensão sobre o que é realmente que as pessoas estão recebendo as informações sobre crenças. Eu também gostaria de compartilhar com vocês qual é a minha percepção sobre crenças, certo? Então, a minha percepção de crenças são pensamentos, considerações e interessantes pontos de vista que você mantém sobre si, sobre os outros e sobre a realidade. Essa é a minha percepção. É o modo como eu trato, como eu identifico, como eu trabalho a nível de crenças. Toda vez que eu estiver falando com vocês e comentar a respeito de uma crença, quando estiver em um tratamento, em um atendimento, ou estiver dentro de um diálogo de autoconhecimento, essa vai ser a tônica que eu estarei utilizando. Então, é pensamento, é um interessante ponto de vista, é uma consideração criada a respeito de algo. E aí, baseado nisso, eu tenho uma pergunta para vocês também e gostaria que vocês me respondessem. Escrevam no chat aí qual é a primeira coisa que vem na cabeça de vocês, que vem na mente de vocês, quando ouvem a palavra dinheiro. Quando vocês ouvem falar sobre dinheiro. Quando vocês necessitam tratar sobre dinheiro. Qual é a ideia que vocês têm? Também, uma outra opção que eu gostaria que vocês também respondessem é quando vocês precisam tratar de relacionamento. Quando vocês ouvem sobre relacionamento. O que se passa na mente de vocês? Qual é o sentimento que vocês têm em relação a isso? Eu não estou vendo os comentários de vocês. Não sei se vocês estão escutando corretamente. Se vocês estiverem me escutando ou tiver alguma dificuldade, por gentileza, me sinalizem, tá bem? Então, a gente pode ter alguma dificuldade técnica que eu não percebo quanto aqui estar fazendo a live e vocês podem não estar recebendo corretamente o áudio ou o vídeo. Se vocês estiverem recebendo, também sinalizem para mim. Áudio ok, vídeo ok. E aí nós continuamos. Pensando dessa forma, dinheiro, vocês podem ter crescido ouvindo as pessoas falarem à sua volta que dinheiro é difícil de ganhar, que dinheiro é um problema, que dinheiro sempre traz dificuldades. Ou então, a mais comum de todas é quando vocês chegavam, vocês iam no mercado ou iam em algum lugar com dinheiro para comprar alguma coisa, chegavam de volta para casa com aquele dinheiro, a primeira coisa que a mãe de vocês dizia qual era? Olha aí, ó, dinheiro é difícil. Isso mesmo. É assim que as pessoas comentavam. Então, falando dessa forma, quando a criança tinha que trabalhar muito, assim está falando ali. Exatamente. Então, imagina, tinha que trabalhar muito para ganhar dinheiro. Só ganha dinheiro quem trabalha duro. Essa é uma forma que as pessoas se expressavam. Eu não estou aqui para julgar se é certo ou errado, apenas estou comentando que é a maneira como as pessoas faziam. Essa questão do dinheiro, por exemplo, ser sujo,
provavelmente todos devem ter ouvido falar. Lave suas mãos porque o dinheiro é sujo. E lá ia vocês, então, correndo, lavar as mãos, e a ideia foi se criando na mente de vocês, o pensamento foi introspectando, vocês criando pontos de vista, vocês criando considerações de que dinheiro, então, não dá para ficar pegando, não dá para segurar nas mãos, porque dinheiro é sujo. Da mesma forma, tem que trabalhar muito, da mesma forma, é difícil de ganhar, da mesma forma, é mais fácil entrar um camelo pelo furo da agulha do que um rico entrar no céu. Da mesma forma, vocês foram recebendo essas informações ingenuamente e foram colocando essas informações em determinado local na sua mente, que foi criando, então, essas considerações, esses interessantes pontos de vista a respeito de dinheiro. A Sil comentou aqui, a nível de relacionamentos também. Homem é tudo igual. Essa é a fatal. Mulheres de gerações passadas, era hábito ter esse comentário na roda de amigas, devido a vários fatores. Também sem julgamentos, apenas uma constatação. Se utilizava esse argumento. As mulheres falavam, homem é tudo igual. Pensando assim, por parte dos homens também haviam os comentários. Homens de décadas anteriores, era comum nas rodas de amigos, eles falarem o quê? Lugar de mulher é a cozinha. Lugar de mulher é no tanque. Lugar de mulher é em casa. Essa era uma ideia que se propagava. E à medida que isso foi passando, então, os comentários acontecendo, os pensamentos iam introspectando, sentimentos e emoções aconteciam e criava-se, então, considerações a respeito disso, interessantes pontos de vista que, posteriormente, vinham à tona em momentos específicos. E continuam vindo, né? Se vocês pensarem ainda hoje, nós vivemos num contexto de que muito do que nós fazemos, eventualmente, não nos damos conta de que estamos fazendo. Eu tenho muito até a dizer assim, ó, quando eu fiz a pergunta, boa parte das pessoas que estão aqui na live nem pensaram a respeito. Não pensaram a respeito. Por quê? Porque está no modo inconsciente. Se eu tiver que pensar a respeito, eu já tenho que trazer isso para nível consciente. E aí é justamente onde eu quero trazer para vocês uma definição mais ampla sobre crença. São padrões inconscientes que moldam a sua visão de mundo e determinam suas decisões, muitas vezes sem que você perceba. Então imagina, mesmo que tenhamos uma percepção de algo, esse algo ele não é a nível de intelecto que vem à tona, não é trazido para o campo da consciência e ele apenas dirige o nosso comportamento, certo? Que outra forma eu tenho chamado isso em todos os treinamentos, em todas as lives que eu faço, eu sempre chamo a atenção muito para isso. É a questão da mente do hábito. Crenças são aquelas coisas que direcionam a sua mente do hábito. Toda vez que você age por impulso, você reage a alguma coisa, você está sendo direcionado por suas crenças, por sua mente do hábito. E aqui
aquilo que está lá no subconsciente determina esse seu comportamento. Qual é o problema? O problema é que as crenças justamente operam no fundo da sua mente. Elas não operam a nível consciente. É como se nós estivéssemos olhando aquele diagrama do iceberg, onde o iceberg ele fica 95% embaixo d'água e apenas 5% em cima d'água. E nós olhando a parte de cima, pensamos que conhecemos a mente. No entanto, os 95 que estão abaixo da água é onde são armazenados todos esses pensamentos, sentimentos e emoções que foram acumulados ao longo dos tempos pelo subconsciente. Eu costumo dizer que o subconsciente ele é um gravador incondicional. É um gravador que ele não discute se você está falando uma coisa boa ou ruim, se é certo ou se é errado. Ele toma tudo que você entra em contato com os 5 sentidos como sendo verdadeiro e acumula no subconsciente. Então, esse subconsciente é um gravador incondicional que faz isso sempre. Ele sempre vai acumulando as informações. Tudo que você entrou em contato desde lá do ventre da sua mãe, mesmo sem ter a percepção disso, já foi ficando registrado no seu subconsciente. E isso vai criando, novamente, como eu falo, as suas considerações. Vai criando os seus pontos de vista a respeito disso que você está relacionado. E quando está no subconsciente, ele está em modo adormecido, e no primeiro momento em que encontra uma oportunidade, aquele ponto de vista, aquela consideração, aquela crença vem à tona. Então, no caso do dinheiro, você não se dá conta, mas você inconscientemente pode estar evitando de ter dinheiro por ainda acreditar que dinheiro é sujo. Por ainda acreditar que você não trabalhou o suficiente. Que aquilo que você faz não merece ser pago com aquela quantia. Ou pior ainda, se você tem um vínculo espiritual, religioso, que seja, você lembra daquela passagem que é mais fácil passar um camelo no furo da agulha do que um rico entrar no céu? Você tem o desejo de ir para o céu, logo você não quer ser rico. Percebe? Isso é a nível inconsciente, não é a nível consciente. Então, toda vez que você estiver diante de alguma situação, você precisa perceber-se. Eu chamo isso de vacina. A grande sacada que nós temos aqui é o seguinte: isso tem solução? Claro que tem solução. A grande chave de tudo é auto-observação. Você está se observando a ponto de perceber quais são essas crenças que estão direcionando os seus comportamentos, e até então que você não se dava conta, mas à medida que você começa a se questionar a respeito do seu comportamento, você começa a trazer isso à tona. Você começa a olhar isso. Certo? Essa é a boa notícia. É possível trazer essas crenças à consciência, e é isso que eu
gostaria de estar enfatizando muito nessa live de hoje, é nós conhecermos bem essa questão de saber o que é a crença, como que ela está atuando na nossa vida e que ela efetivamente, sim, ela trabalha direcionando a nossa vida. Tá, Jerônimo, mas são todas crenças ruins? Não. Eventualmente, você pode ter crenças boas, certo? Você pode ter nascido num lar onde seus pais motivavam, onde seus pais lhe abençoavam, lhe davam palavras de incentivo e lhe dirigiam palavras que engrandeciam o seu caráter, a sua boa vontade e, sim, né, o seu desejo de ampliar conhecimento e também a sua riqueza. Infelizmente, eu coloco nessa situação, né? Eu, como descendente polonês, vim de uma região em que estava sendo assolada, por exemplo, meus antepassados vieram de uma região que estava sendo assolada pela guerra, ou seja, já vieram para o Brasil fugidos, com poucos recursos, comeram o pão que o diabo amassou, como se diz aqui. Tiveram que trabalhar muito para conquistar algo em suas vidas. E assim, todo esse sentimento de carência veio sendo passado de geração em geração, inconscientemente. E hoje eu percebo, em algumas atividades que eu faço, que eu ainda tenho resquícios de crenças de carência muito fortes e que eu estou trabalhando. É possível transmutá-las? Sim. Nós vamos trabalhar muito com isso na live do dia 25 de 2 de 25, às 22h02. Preste atenção nesses números, são basicamente um portal que nós teremos e nós iremos aprofundar essa questão de como transmutar as crenças. Quero trazer para vocês aqui sugestões para que vocês possam fazer leituras onde encontrem argumentos e entendimento suficiente a respeito das crenças que vocês têm hoje. Livros como A Biologia da Crença, de Bruce Lipton, Matriz Divina, de Greg Braden, The Work, uma atividade de Byron Katie, Feridas Emocionais, de Laís Bourbeau, e também você pode curar a sua vida, de Louise Hay. São várias literaturas que vocês vão encontrar aí, em que, lendo, intensifica o conhecimento e apropriem-se desse conhecimento para poder se auto-observar e entender desses pontos que vocês estão vivendo, dessas características que vocês estão vivendo, o que isso está representando uma crença. Eu desenvolvi um questionário e eu coloquei num formulário, até vou colocar nos stories, no próximo story, depois da live, eu vou colocar no story e eu quero que vocês entrem no formulário, respondam as perguntas e ali vocês vão ter condições de identificar o quanto determinada crença está influenciando em suas vidas. Eu coloquei 5 crenças básicas para vocês olharem e eu gostaria que vocês tirassem alguns minutos e se dedicassem a preencher essas perguntas. E a resposta já vai automática por e-mail de vocês, vocês mesmos já vão olhar quanto é exatamente que essas crenças influenciam e também vai ter alguma sugestão de como ressignificá-las a partir dali. Para que na próxima terça-feira, no dia 25, vocês possam vir então para essa live, onde nós vamos estar tratando um pouco mais, transforme as suas crenças e destrave a sua vida. Essa vai ser o título da live, dia 25 de 2 às 22h02. Eu vou colocar nos comentários, vou colocar depois nos stories,
depois da live, e quero que vocês entrem nesse formulário, entrem nesse questionário e preencham. Ele é rapidinho, em poucos minutos vocês preenchem ele e já recebem no seu e-mail mesmo a resposta disso. Dessas questões que eu coloquei aqui para vocês. Fez sentido isso que eu coloquei para vocês? Para aquelas pessoas que não estão ou não estavam acostumadas a ouvir falar sobre crenças dessa maneira e sobre o quanto elas influenciam, atingir o meu objetivo de fazê-los entenderem um pouco, coloquem no comentário, contribuam com seu feedback aí, para que a gente possa estar trabalhando isso para a próxima live também. E gostaria que vocês se localizassem o quão importante é a questão de se auto-observarem e perceberem o quanto essas crenças podem estar barrando a vida de vocês. Pode estar dificultando alguma atividade de vocês. Pode estar dificultando o relacionamento que vocês gostariam de ter. Ou simplesmente impedindo que vocês passem para o próximo nível. Eu tenho atendido pessoas que elas já têm dinheiro. Elas têm um nível considerável de dinheiro, de riqueza, mas elas têm outras dificuldades. Não está naquela situação que não vai entrar no céu, não é isso. É a questão de ter dificuldades com relacionamentos, ter dificuldades em família, ter dificuldades de tempo. Pessoas muitas vezes ganham dinheiro, mas não têm tempo nem saúde. Isso de não ter algo, de precisar sempre estar na corda bamba, é uma crença muito forte que as pessoas por séculos ouviram aquela frase bíblica que dizia: não é possível servir a dois senhores. Interpretada de forma errônea, leva as pessoas nessa dicotomia, nessa briga interna, onde elas são felizes ou infelizes, ou então elas são ricas ou pobres. Qual é a condição em que você gostaria de estar? Então, é possível alterar as suas crenças, mudar o comportamento que você tem de modo automático, ou seja, quando você funciona no piloto automático, você está muito mais sendo direcionado pelas crenças do que pela sua vontade. E se você é um dos adeptos do livre-arbítrio, você deve começar a se auto-observar para ver se as suas ações não estão sendo induzidas, ou por você mesmo, ou por outras pessoas. Se hoje o seu subconsciente ele é o gravador incondicional que registra tudo que você já recebeu, agora, você sabendo disso, você pode usar de ferramentas para começar a gravar aquilo que você efetivamente gostaria. Eu falo sempre de que você deve pronunciar o que você quer e evitar a pronúncia daquilo que você não quer. Se hoje a sua condição financeira, o seu relacionamento, a sua condição de saúde, condição física, ou até mesmo seu estado mental, seu estado emocional, não está numa condição que você esteja contente, você comece a observar o seu comportamento nessas áreas. E comece, se possível, fazer anotações das reações que você está tendo. E assim, eu quero que vocês venham para a live do dia 25,
munidos com essas ferramentas, com esses argumentos, e nós possamos, então, aprofundar, nem que seja em alguns casos, quais são as crenças e quais são as vacinas que podem ser tomadas para a ressignificação dessa crença, para a mutação dessa crença para algo favorável. É possível. Agora eu gostaria que vocês fizessem o trabalho. Nada sai de graça. Tudo precisa ter um esforço. Você precisa estar disposto a pagar o preço. E o preço, nesse momento, nos próximos dias, é você se observar, você fazer o preenchimento do formulário para descobrir quais são as crenças que estão influenciando você, você fazer as anotações das suas reações e trazer isso para o dia 25, para que possamos aprofundar. Aguardo vocês no dia 25, terça-feira. Desejo que vocês façam esse tema de casa, aproveitem, essa live vai ficar gravada, vocês precisando, assistam novamente essa live, escutem os argumentos que foram colocados ali atrás, pensem sobre eles, pensem a respeito deles, certo? Observem quais são os pensamentos interessantes pontos de vista e considerações que vocês estão tendo e melhorem já a partir de hoje. Boa noite a todos, obrigado por estarem aqui comigo e na terça-feira, dia 25, às 20h02, nos veremos. Abraço a todos.